somente seria para ti. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando, enfim, tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Descansar em mim. Descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre nós. Que nós possamos nos lembrar sempre do cuidado de Deus, né? Assim como podemos ouvir, caso você não tenha ouvido, né? A música que estava sendo tocada aqui, não tenha sobre ti, e é o que nós devemos fazer, é descansar no Senhor, entregar tudo a Ele, pois Ele é o Senhor da nossa vida e da nossa história. É Ele quem conduz a cada um de nós, e nós dependemos dele, né? Apesar das circunstâncias, todas as coisas, nós sabemos que é Deus quem tem cuidado de nós, né? Vamos preparar o nosso coração, nós vamos orar pedindo a Deus direcionamento nesse momento em que vamos estudar a palavra dele, vamos aprender mais um pouco sobre a vontade do Senhor sobre nossas vidas. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por essa noite que nos reunimos, ó Deus, em volta da Tua Palavra, com o objetivo, ó Deus, de extrair dela conhecimento para uma vida prática, uma vida cristã. Perdoa, ó Deus, os nossos erros, as nossas falhas, converta sempre, ó Deus, no nosso coração a santidade e a Tua presença, e que haja sempre em nós o desejo, ó Deus, de fazer a vontade do Senhor. Nesses dias, ó Deus, que vivemos circunstâncias tão adversas, necessitamos, ó Deus, da força do Senhor, do poder e autoridade do Senhor sobre nossas vidas. O Senhor é merecedor de toda honra e de toda glória, e a Tua palavra diz que o Senhor é quem traz o consolo a cada um de nós, que nós possamos experimentar isso, e que tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus, nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Vamos, irmãos, abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 146. Esse é um salmo que eu sempre volto a ele, recorro a ele, porque
porque ele fala da grandeza de Deus, fala da nossa pequenez, mas fala dos benefícios que Deus traz àqueles que confiam nele. Salmo de número 146. Salmo de número 146. Diz assim: Aleluia, louvo a minha alma ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Irmãos, hoje, mais um daqueles dias difíceis, né? Eu acredito que para muitos alegria, celebração, né? Ainda que eu tenha esquecido, né, de publicar, hoje é aniversário de casamento do Rodrigo e da Cíntia. Se eu lembrar que antes de terminar o dia eu vou fazer a publicação. Então vieram muitas coisas hoje e eu acabei misturando lá, e só agora eu vim para a igreja que eu percebi que eu não havia feito a publicação, né? Então eles estão fazendo aniversário de casamento. Que Deus abençoe a vida de vocês. E muitos outros celebraram, né? Tem os seus motivos de alegria particulares, pessoais, mas hoje foi um dia muito triste, né? Envolvendo irmãos aqui da nossa igreja, amigos, né? E para mim também notícias bem tristes, né? Em Valadares, um amigo, né, que iniciou todo o processo como ovelha na sexta igreja, mas ele faleceu hoje, né, pela madrugada. O nome dele é Orlando, o sobrenome é Werner. Ele é casado com a Glacilda, né, Eringia. Então a família conhecida, né, até parente do nosso irmão Edésio, aqui na igreja também. Então ele estava com Covid, o quadro agravou, né, intubação, e aí ele não resistiu. Então a gente teve essa notícia. No final da tarde, ou melhor, na manhã ainda, né, o senhor José Carlos, esposo da Jalzira, a gente estava acompanhando, ligava e tudo. Eu acabei de conversar com ela, né? À tarde a gente conversou sobre o óbito, e ela disse: pastor, depois que a gente acabou de conversar e orar, imediatamente eu desliguei o telefone tocou, era minha filha trazendo a notícia. Então foi imediato, né? De manhã a gente, uma expectativa de melhora, mas a gente recebeu a notícia e ele já foi sepultado. Ele foi sepultado às 17 horas. A informação chegou para mim somente 4h40, mais ou menos. Aí eu acabei nem colocando no grupo, né? E também durante o dia o Jetro estava acompanhando, né, as questões da filha, a Mariane, né? Os irmãos receberam essa informação via WhatsApp. Mariane e o Jetro, eles já foram membros no início da igreja, quando o reverendo Raposo, né, lá no início mesmo, era pastor aqui, né? A Mariane foi batizada, o Jetro, eles moraram aqui do lado da igreja, depois distanciaram, né, mudaram, e o Jetro, no final do início do ano passado, em 2020, ele voltou, né, a frequentar aqui a igreja conosco, mas devido à pandemia, mas sempre ele estava aqui também, bem assíduo, né, participando das atividades. E aí à tarde, eu vi que tinha algumas ligações, até que ele conseguiu falar comigo, informando, né, do óbito da filha. O óbito, a filha, ela tinha algumas convulsões anteriores, algo de tratamento, e hoje ela teve uma convulsão, ela estava dormindo. Na convulsão, né, ela
teve alguns líquidos, né, especialmente na boca, secreção, e eles foram aspirados, né, para o pulmão. Aí ela teve parada respiratória e automaticamente uma parada cardíaca, né? Então ele pediu que nós estivéssemos orando, né? Há 35 anos de idade, a Mariane, conversei com o Getro antes de vir aqui para a igreja, e amanhã vai ser o velório, de 8 às 11 horas, no salão, né? Aqui é no novo centro, para velórios, né? Então é ali próximo, deixa eu ver aqui, acho que vou ter dificuldade, na saída da Macapá, né, na Avenida Macapá, então bem próximo ali, onde é o novo centro. E aí vai ter o culto às 10 horas. Então quem tiver condição, puder estar, embora a gente está orientando a tomar todos os cuidados, né, pelo menos a nossa igreja vai ser representada lá também, né, e a gente poder continuar orando, né. Também tivemos a notícia do Wilber, né. O Wilber, a gente estava orando por ele, o quadro dele era bem grave, crítico, né? A informação chegou até nós via a Valéria e o Marcelo, né? Eles trabalham juntos, o Marcelo e o Wilber, né? Amigos, Marcelo, uma grande consideração, como um irmão, pessoa muito querida. E também a gente pôde ver na rede social, me mandaram, né? Foi feita uma despedida calorosa, o pessoal da empresa foi para a rua e, né, cantaram músicas, fizeram uma grande despedida, né, devido assim, à dedicação e, pelo que a gente percebeu, pessoa extremamente querida no local de trabalho, né, bom a gente saber. Fora agora, irmãos, mas tantas outras notícias, né? Aqui na igreja, de um modo geral, a gente não tem mais quadros, né, de contaminação, de Covid, ou casos complicados, mas temos pessoas próximas a nós, né? Ontem também o reverendo Adnir, né? Ele era pastor na Barra, São João do Oriente, isso, né? Acho que não vou conseguir lembrar o nome da cidade aqui agora, mas se eu lembrar, ele faleceu, ele estava com tratamento de câncer, situação bem complicada, tinha vindo aqui para o Ipatinga fazer tratamento, né? E aí ontem teve óbito, né? Nós temos o reverendo Adriel, que fez cateterismo, está em observação, ele teve um entupimento do estente, então foi um processo quase que de infarto mesmo, né? Na verdade foi um outro processo que era entupimento, né? Então foi feito cateterismo, tomando a medicação, mas tem melhorado, tem estado muito bem. Nenhum outro pastor que a gente tem orado também, ao presbitério aqui, os irmãos, é o reverendo Leonardo, pastor da primeira igreja de Valadares, né? Ele está entubado e, assim, traz os cuidados todos, a preocupação, e a gente está em campanha de oração, né? O reverendo Heron, que é lá de Guarapari, ele também um quadro bem complicado, bem difícil. E a gente tem outros quadros, outros irmãos, né, próximos a nós, mas a gente também tem quadros de recuperação, de cuidado, né? Muitos irmãos aqui da nossa igreja passaram por isso, mas estão bem e a gente tem que agradecer a Deus. Vamos orar, a gente agradecer a Deus o cuidado e o direcionamento dele. Senhor, muito obrigado pelo cuidado do Senhor e o livramento, Deus, de tantos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, Deus. Que isso aconteça, Deus, sempre, pois sabemos, ó Deus, do cuidado do Senhor sobre nós. Mas também sabemos dos limites, ó Deus, da nossa vida e existência, e as despedidas que fizemos, ó Deus, essa semana, no dia de hoje, e outras, ó Deus, que com certeza acontecerão, porque, ó Deus, o caminhar e a vida, essas notícias têm chegado, ó Deus, e nesse tempo têm chegado com maior frequência, mas pedimos, ó Deus, o livramento do Senhor sobre essas vidas. Abençoe, ó Deus, aqueles que estão enlutados, estão sofrendo, que o Senhor, ó Pai, seja presente, que haja, ó Deus, a mão do Senhor trabalhando para trazer consolo a cada um desses. Abençoe os familiares, ó Deus, que estão em intercessão por aqueles que sofrem. Quantas notícias, ó Deus, e tem alarmado o nosso coração. O Senhor sabe, ó Deus, como nós temos nos sentido,
e necessitamos do cuidado, do amor e da misericórdia do Senhor. Especialmente, ó Deus, todo o consolo do Espírito do Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, traga paz ao nosso coração. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, nós estamos numa série, estudando alguns princípios, baseados aqui na ideia do amor, e nós vamos dar continuidade a esses procedimentos todos, que Deus fale ao nosso coração. Hoje nós estamos na parte de número 8, ou seja, então já 8 vezes nós falamos sobre o amor, e a gente agora está na parte prática do amor, a natureza do amor, as virtudes do amor, e hoje nós vamos falar sobre o amor. Ele não age de forma inconveniente, o amor ele não é grosseiro, e nós vamos iniciar lendo a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13, verso de número 5. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso de número 5, só a primeira parte, diz assim: não se conduz inconvenientemente. O amor não se conduz inconvenientemente, Vamos pedir a Deus que nos direcione, que guie-nos, nesse momento em que falaremos sobre a palavra dele, e ele falará ao nosso coração. Deus amado, muito obrigado pela tua palavra. Pedimos que o Senhor fale, Deus, ao nosso coração, e que nós possamos ver, ó Deus, a realidade desse amor que não pode ser inconveniente. Que, ó Deus, não haja em nós um amor grosseiro, mas que haja em nós, ó Deus, de forma gentil, ó Deus, a ação do Espírito do Senhor sobre nós. Que nós sejamos moderados e que nós tenhamos boas maneiras, ó Deus, no modo de viver, onde vivemos e com quem vivemos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, a violência foi algo muito marcante e é algo muito marcante na sociedade, As pessoas, elas dizem assim: as pessoas estão mais violentas hoje, Desde que a gente lê a Bíblia e vê a história, a gente encontra mesmo a violência. Então pode ser que numa época a violência esteja em maior grau, maior nível, mas nós nunca deixamos de ter violência. Então a violência, ela faz parte do comportamento pecaminoso humano. Mas o problema não é a violência, o problema são os admiradores da violência. Então existem pessoas que são os praticantes da violência, existem pessoas que são os admiradores da violência, e existem aqueles que não têm coragem de ser violento, mas o desejo deles é violento. Ele não faz, mas ele desejaria, mas ele não consegue concluir. E às vezes nós até ridicularizamos as pessoas que preferem a boa maneira, preferem a educação, preferem voltar atrás, preferem pedir desculpas, E nós precisamos tomar muito cuidado, porque o Brasil, e o mundo de um modo geral, ele acha que a violência vai resolver as coisas, de um certo sentido. A gente aposta que se formos violentos, isso então resolverá todos os problemas, enquanto que nós encontramos as Escrituras dizendo que nós não devemos ser amantes da violência, Então aí nós encontramos um caminho. Então existem pessoas que são violentas, nas suas ações, na sua fala e no seu pensamento, e eles agridem as outras pessoas, eles maltratam as outras pessoas, e é difícil viver com essas pessoas, Ainda mais quando elas se denominam cristãs, então elas precisam pensar. Então existem muitas coisas que podem nos irritar e nos levar a um tipo de violência, e nós precisamos então estar atentos. Por quê? Porque a palavra de Deus está dizendo que a violência não faz parte do amor. O amor não age de forma inconveniente. Inconveniente aqui é de forma grosseira. Inconveniente é aquele que não age de boas maneiras.
Então você vê pessoas que eles não utilizam a educação para viver. Então elas podem ser grosseiras no seu comportamento, no seu olhar, no modo de tratar as pessoas, de entrar num grupo, de responder a uma ação. Então algumas pessoas poderiam nos ajudar a saber se você é tipo aquele irritadinho que é violento porque as pessoas não fazem o que você quer, né? Então as grosserias, elas são as formas de nós demonstrarmos a nossa irritação. E algumas pessoas até elogiam os irritadinhos. Não, é isso mesmo, você tem que ser assim. Eu não vejo nas escrituras isso, e nós não achamos melhor ser assim. Por quê? Porque nós temos visto que pessoas que andam e caminham nessa linha, elas têm criado muita confusão na família, no local de trabalho, na igreja, na rua. Então onde é que às vezes você se irrita? Ou seja, que grosseria te irrita? E aí você vê as pessoas sendo grosseiras, e isso te deixa assim com vontade também de ser grosseiro, mas você vai segurar. Mas aí você olha, por exemplo, você se irrita quando alguém fura a fila. Isso é grosseria, furar a fila. E aí você fica nervoso. A vontade sua é até de ser violento. E aí a gente acha o quê? Que se alguém está furando a fila e é grosseiro, o modo é você então chamar essa pessoa para briga. Outro, você se irrita quando as pessoas gritam com você, perto de você. E aí a gente tem visto pessoas que andam gritando o tempo todo e irrita. Às vezes você está dormindo, alguém passa na porta da sua casa e dá um grito. Às vezes a outra pessoa, né, que está conversando com você no local público, ou às vezes até no local que deveria ser de grande silêncio, né? Buzinar te irrita, fica nervoso, dá vontade de pegar as pessoas. Então, tanto quem buzina quanto quem se irrita por causa dessas coisas, tem que tomar cuidado, porque a reação pode ser uma reação violenta e nunca uma reação de amor e de cuidado, né? Por exemplo, aqui uma coisa, né? Por exemplo, crianças andando na igreja e gritando, né? Então a gente sabe que alguns pregadores param tudo, enquanto a criança não parar, ele não continua. Existem pais que não percebem isso e as crianças então extrapolam, né? Eu acho que deixar de trazer criança à igreja porque ela vai dar trabalho, eu acho que não deve fazer. Eu acho que deve sempre trazer, mas o grande problema às vezes é a educação que não é dada. Então o menino faz o que quer, a hora que quer, do jeito que quer, e você percebe que os pais não estão cuidando. Então por isso pode trazer uma irritabilidade, e daí a pouco você falar e ser extremamente grosseiro. Então quem está tendo comportamento grosseiro são pais que não estão educando os filhos. E aí automaticamente ele vai causar o quê? Com que pessoas respondam com grosseria no comportamento dessas pessoas. Então tanto quem faz, tanto quem age quanto quem reage precisa pensar sobre isso, né? Som alto, usar instrumento musical ou aparelho eletrônico ou máquinas ou equipamentos eletrônicos no apartamento ou na sua casa depois das 18 horas da noite ou no domingo à tarde, isso te irrita, né? Aí você sabe que seu vizinho, ele resolve passar a semana toda, mas quando dá domingo, 3 horas da tarde, ele resolve fazer 10 buracos na parede dele para pendurar o armário. Vamos entender que é o único horário que ele entendeu que tinha, porque a semana dele é apertada. Você fica irritado com isso? Eu acho que da parte dele tem uma grosseria, o horário, se ele comunicar, e aí então ele morando no prédio, eu acho que é necessário fazer isso. Mas agora, como é que nós reagimos? E às vezes a gente reage com muita violência. Então algumas pessoas põem a violência para fora, outros põem a violência para dentro. E aí então você de vez em quando vai encontrar a pessoa com úlcera, com gastrite, com problema cardíaco, um monte de coisa, porque ele coloca a violência para dentro. Isso não quer dizer que ele não é violento, ele é violento com ele, mas ele precisa então controlar essas coisas. E celular, o uso do celular de forma inadequada te irrita, e aí a pessoa põe a música alta, ela põe ao vivo, viva voz para conversar, e aquela barulhada toda, ela está distraída, ela não dá atenção, e aí então que fica irritado, te irritando, e você vai então, solta os cachorros, e você se justifica dizendo, você tirou minha paciência. Não, ninguém tira a sua paz, é você que entrega. Por quê?
o ato inconveniente é uma decisão também, irmãos. Então, amar é uma atitude, é uma escolha. Agora, deixar de amar faz parte também das escolhas que a gente faz. Então, agir de forma inconveniente, ou seja, produzir barulho, furar fila, não educar filhos, buzinar, ser grosso com as pessoas, é um modo de você demonstrar que você não tem boas, ou é a ideia de boas maneiras. Mas agora, como você reage também é perigoso, porque você então vai justificar que a sua reação, como alguém foi grosseiro com você ou não agiu de boa maneira, você acha também que tem um direito, enquanto que o texto bíblico está dizendo, né, o amor não age de modo inconveniente, o amor não é grosseiro, o amor tem boas maneiras, né? Se essas coisas te irritam, e se você faz essas coisas, comece a observar, né? E você precisa calcular as suas ações para que você possa tomar cuidado. O que é grosseria? O que é agir inconvenientemente, né? Já que nós estamos falando em relacionamento, é interessante eu saber se eu sou grosseiro, se eu ajo de forma inconveniente com as pessoas. Então, o que é grosseria? Grosseria é falta de respeito com os outros. Isso que é grosseria. Quando você grita, quando você não respeita o limite, quando você fura a fila, quando você não valoriza a outra pessoa. Então, nada mais é importante do que você. Ou seja, a pessoa grosseira, ela não me importa nada com você. Por isso eu vou fazer do meu jeito, a hora que eu quiser, e provavelmente eu vou ofender você. Então, esse é o princípio que nós encontramos aqui. O apóstolo Paulo, ele está dizendo que quem ama não é egocêntrico, que quem ama é outrocêntrico, ele pensa na outra pessoa. Existe um termo que talvez defina melhor, né, o que é o egocentrismo, é chamado de egotismo, ou seja, pegar o ego e fazer dele a coisa pior que você tem na sua vida. E aí então as pessoas que são grosseiras são assim, elas só pensam nela, elas armam mal o barraco, elas brigam com todo mundo, porque elas querem o seu direito sendo cumprido e ela não se importa com o que as outras pessoas vão pensar, né? De vez em quando em fila de banco, hoje menos, né? Mas experimentei um tempo de filas de bancos longas, onde alguém chegava e tentava dar uma furada e às vezes pedia favor a mim. Quantas vezes alguma pessoa chegou, eu estava na fila do banco, às vezes eu era o quarto aí, eu já peguei aquelas filas de ter 30, 40 pessoas, Banco do Brasil, e eu lá em pé bonitinho, e alguém chegava perto de mim e disse: aqui, você pode pagar essa conta assim para mim? E eu pegava sem problema, eu posso, sem problema. Só que eu saía de onde eu estava e ia lá para o último lugar da fila. A pessoa ficava quase que enfurecida: não é para você sair da fila. Eu falei: eu não posso pegar o seu papel e colocar na frente das pessoas, isso é grosseria. Olha, tem 10 pessoas aqui para trás, por que eu vou pegar o seu e fazer? Parece que é demais, mas isso é grosseria. Quando a gente para em fila dupla, quando a gente começa a buzinar para que alguém saia da frente da gente, quando a gente começa a gritar alto, quando a gente ocupa espaços onde não deveríamos ocupar. Então às vezes você está num ambiente e aí você vai tomando todo o espaço, porque você só está pensando em você mesmo. Você é daquele que não reparte. Então a grosseria é a prova de que você não tem bons modos. Os bons modos vão ajudar você a tratar e respeitar o espaço do outro no ambiente. Então, no relacionamento que você vai descobrir se você é daquele que empurra as pessoas para levar vantagem, se você é aquele que grita e briga na hora em que está distribuindo alguma coisa, a grosseria pode estar acompanhando você. Se você é aquele que quer falar mais alto, especialmente na família, e aí a gente pode demonstrar grosseria em diversas áreas da nossa vida. Como é que nós temos que fazer isso, né? Então nós precisamos evitar ser rude, evitar ser grosseiro. Eu sei que existem personalidades, pessoas que são mais sutis, pessoas que falam mais baixo, mas a Bíblia, ela diz que todos nós devemos ser pessoas convenientes. Nós não podemos ser grosseiros, nós não podemos ser rudes, nós temos que tratar as pessoas com educação e dar às pessoas aquilo que elas necessitam, que é o respeito. É isso que a gente tem que fazer, é direito dessas pessoas.
Olha o que o apóstolo Pedro falou sobre isso na primeira carta que ele escreveu. Ele falou sobre honrar, respeitar as pessoas, tratar as pessoas com honra, com cuidado. Então, na primeira carta que ele escreveu, capítulo de número 2, verso de número 17, ele fala sobre ser uma pessoa, nesse sentido aqui, uma pessoa não violenta, uma pessoa não murmuradora, uma pessoa de boas maneiras. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 2, do verso 11 até o verso 17, olha o que o apóstolo Pedro diz. Ele diz assim: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-os em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudrecer a ignorância dos insensatos. Veja que é um desafio, né, irmãos? Especialmente quando você está vivendo num local onde o governo ele não vai te beneficiar pela questão da fé. E aqui era o governo romano, eles tinham muita dificuldade, mas ainda assim Pedro está dizendo: vocês têm que ter um bom comportamento, é a vida de vocês. Então pessoas grosseiras, elas criam um caminho difícil para as outras pessoas entenderem. Ali está um cristão que precisa então ser respeitado. Verso 16 ele diz: como livres que sois, né? Olha para você ver que nada te prende. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade para pretexto da malícia, mas vivendo como servo de Deus. Verso 17: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Ele diz: tratai todos com honra. Ou seja, como é que eu vou tratar todas as pessoas com honra? Dando a elas o valor que é devido. É assim. Então eu não vou poder menosprezar. E a pessoa grosseira, ela acha que é assim. E é difícil se lidar com essas pessoas, né? Existem alguns textos, existem livros que dizem como lidar com pessoas difíceis, com pessoas grosseiras, onde às vezes do nada ela arruma um espetáculo, ela cria uma situação e às vezes a gente entra. Às vezes a pessoa grosseira é você. Como é que você sabe disso? Dá uma olhadinha aí na sua casa, né? Se a sua família notifica isso sempre, fala que você é ignorante, fala que você é bruto, fala que você não tem educação, fala que na hora de falar se arrebenta todo mundo, você nunca é cortês, você nunca pede desculpa, você nunca pede licença, você nunca agradece, você nunca pede por favor, provavelmente você é o candidato da grosseria, né? E aí então eu sei que tem a sua história, a sua formação, a sua vida. Só que o princípio bíblico é esse: que o amor não é grosseiro, o amor não é inconveniente, ou seja, eu não posso viver humilhando as pessoas, eu não posso viver defraudando as pessoas, eu não posso me colocar no lugar das pessoas. E aí então tudo que eu fizer, estou pensando em mim e não nas outras pessoas. Ou seja, o apóstolo Pedro ele está dizendo que o antídoto da grosseria é o respeito. E aí você sabe, né, quando você encontra a autoridade e você sabe que você não pode avançar, e aí você trata com todo o respeito, você pede licença, você pede desculpa, você diz boa tarde, bom dia, boa noite. Mas quem você não respeita, ou seja, você não tem consideração, você trata de qualquer jeito. Isso pode acontecer nas nossas casas? Com certeza. Pode acontecer na igreja? Sim. Mas o que a gente tem que fazer? Abolir isso. E como é que se faz isso? Treinando. Não tem outro modo. Você tem que tomar uma decisão. Tomando a decisão, você vai acordar e dizer assim: como é que eu posso deixar de ser grosseiro? Talvez a conversa com a sua família e perguntar e pedir à sua família para que eles avaliem e vejam como você é grosseiro, e você ouvir isso atentamente,
E aí então pedir ajuda talvez vai ser o caminho. Mas às vezes você já rompeu com a grosseria todo o canal de comunicação. Aí ninguém quer informar. As pessoas, elas estão esperando para você quebrar a cara. E aí muitas delas não vão querer te ajudar, né? Num certo sentido, eu que sou pastor nesses 20 anos, eu tenho visto que muitas, e quase que a maioria das pessoas, não mudam pelo ensino. Você ensina elas, você fala para elas, mas elas só mudam quando quebram a cara ou passam vergonha. Elas são profundamente humilhadas. Aí elas dizem, eu tenho que mudar. Então, essa mudança pode acontecer, mas a gente tem visto que tem sido cada vez mais difícil. E aí, muito pelo contrário, as pessoas grosseiras, elas estão prontas para afirmar sua grosseria e dizer que isso é, ora, uma fraqueza. Não, porque eu sou assim, eu sempre fui assim, que meu pai é assim, meu tio foi assim, minha família é assim. Eles dizem, isso é conversa para boi dormir. Nós sabemos disso. Por quê? Porque você não age assim com todas as pessoas. Você sabe quando é que você quer ser grosseiro e quando é que você quer encerrar uma conversa, né? Então, algumas coisas aqui. Primeiro, porque devo tratar as pessoas com respeito. Tá? Você tem um problema e você precisa descobrir e tratar o seu problema. Nós vamos, nesses dias à frente aqui, fazer um teste. Você vai receber, é um teste do fruto do Espírito. O fruto do Espírito, ele resume no amor. Então você vai poder, e aí nós vamos ver assim, 3 áreas que você precisa combater e melhorar na sua comunhão, na sua casa. Então a sua família vai ajudar. Quando você fizer o teste, eles também vão fazer um teste pensando em você e vão tentar te ajudar. Se você estiver disposto, leia depois, né, quando sair. Eu acredito que semana que vem que a gente vai fazer esse teste. E aí então você vai poder dar uma olhadinha quais são as suas fraquezas, seus pontos fortes, mas você precisa criar uma estratégia para vencer essas coisas. E a gente vai trabalhar um pouco isso. Mas primeiro, vamos lá. Porque devo tratar as pessoas com respeito, né? Primeiro, é porque é uma ordem divina. Então não é uma sugestão, é uma ordem. Tratem a todos com honra, com respeito. Então, quando eu não trato bem as pessoas, eu estou pecando. O nome é esse. Quando eu não amo, eu peco. Quando eu amo, eu demonstro o amor, a misericórdia e a bondade de Deus. Então, eu tenho que levar isso a sério. Eu preciso, porque isso prova o quanto eu creio em Cristo Jesus. Então, quando eu não obedeço a palavra de Cristo, a instrução de Cristo, Ele também olha e diz assim, será que há ensinamento divino na vida dessa pessoa? Porque ela prefere então a grosseria e não ser uma pessoa educada? Por que ela não ouve o mandamento? Segundo, porque Deus é o Criador de todos. Ou seja, nós todos somos imagem e semelhança de Deus. Então mesmo os que creem e os que não creem precisam ser respeitados, né? Eu vejo algumas pessoas fazendo assim, nós vamos respeitar quem é crente e nem dar ouvido para quem não é crente. Aí o negócio complicou. Num certo sentido, todos nós somos geração de Deus. Num certo sentido, Deus é nosso Pai em termos de humanidade. Então todos nós, na referência humanidade, crescimento, desenvolvimento, todos nós somos uma mesma família. Então eu preciso entender que Deus foi quem nos criou e todos nós somos irmãos dentro de uma irmandade universal. Então por isso eu preciso respeitar. E você sabe disso. Quando você fala dos seus irmãos de sangue, você tem muito mais respeito a eles. Você considera eles. E aí então você sabe, se é porque é meu irmão, você nem vai se sacrificar. E aí você vai querer viver bem com essa pessoa. Mas existe o segundo aspecto, e esse aqui nos fortalece mais. Se nós cremos em Cristo Jesus, e essas pessoas também creem, agora nós somos irmãos em Cristo. Por isso então agora nós temos a nova natureza, somos nova geração, que antes éramos criatura de Deus, obra de Deus, agora somos regenerados. Então isso fortalece mais ainda porque que eu devo respeitar. Por isso que a Bíblia diz, amai-vos uns aos outros, consolai-vos uns aos outros. Também é honrem uns aos outros. Terceiro, porque Jesus, num certo sentido, pagou um preço por esses irmãos em Cristo Jesus.
Então, quando eu lido com pessoas, especialmente o fato de crerem em Cristo Jesus, eu estou lidando com um irmão na fé, mas eu deveria amar a todos, pois Cristo Jesus amou também os inimigos. Ou seja, Cristo Jesus para nós é um modelo de amor superlativo. Ele não ama somente seus parentes, somente aqueles que têm a mesma fé. Eles vão distante, né? Nessa história aqui, quarto, porque mostra que conheço a Deus. Talvez seja essa aqui a maior dificuldade nossa. Quando eu demonstro amor às pessoas, eu demonstro que eu amo a Deus. Quando eu não demonstro amor às pessoas, eu demonstro que eu não amo a Deus. Primeira carta de Paulo, ou primeira carta de João, capítulo 4, verso de número 8, diz assim: aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, na sua grosseria, na sua inconveniência, você está dizendo para as pessoas, você não tem amor nenhum para com Deus. Talvez você vai dizer, não, eu amo a Deus. Ele diz, mas com esse comportamento, é assim que você trata as pessoas? E é muito comum as pessoas estarem conversando e uma dizer à outra, fulano é crente? Olha o jeito que ele trata a esposa dele. Olha o jeito que ele trata os filhos. Aquela mulher é crente? Olha como é que ela trata o marido dela. Olha como é que ela trata os vizinhos. Olha como é que ela trata os parentes. Olha como é que ela trata as pessoas que estão ao redor dela. Ou seja, ela não ama a Deus nunca, porque ela não ama as pessoas que estão do lado dela. Então, por isso nós devemos honrar as pessoas, porque quando honramos as pessoas, quando não somos grosseiros, nós estamos declarando que amamos a Deus verdadeiramente. Porque se amarmos as pessoas, há a prova cabal de que amamos a Deus. Então essa é uma condição, e eu tenho que andar nessa luz. E por último, porque eu receberei de volta o que dou, né? Aqui talvez tenha um princípio, a gente toma cuidado, né? Não estou aqui sendo positivista, né? Mas a ideia é o seguinte: sabe quando você se torna uma pessoa gentil, você consegue conquistar ambientes que jamais alguém conseguiria. Você conquista o sorriso das pessoas, o coração das pessoas. Mas quando você é grosseiro, você consegue o ódio das pessoas. Então, aquilo que você semeia, num certo sentido, você colhe. Então, se a sua esposa rebate as suas falas, preste atenção no que você está fazendo. Se o seu marido não tem paciência com as suas falas, com as suas grosserias, você vai receber de volta. E aí é o que mais as pessoas querem, é o seguinte, que o grosseiro seja envergonhado, seja humilhado. Onde é que a gente vê isso? As novelas, os filmes, todos eles querem mostrar que a pessoa vingativa, grosseira, ela vai fazendo mal, e aí todo mundo vai observar. Daí a pouco eles criam uma cena onde há uma vingança do universo contra essa pessoa. O universo está em complô contra essa pessoa. Por quê? Porque a gente espera que as pessoas más sejam punidas. Não tenha dúvida, Deus vai tratar cada ato nosso, a grosseria também, Ele vai contar isso. Então, você sendo uma pessoa de boas maneiras, as pessoas vão corresponder. E por fim, se as pessoas não corresponderem, você lançou paz no coração das pessoas. Elas é que não querem aceitar essa ajuda. Então preste atenção, essas coisas são importantes. Primeiro, é uma ordem divina, eu não tenho que questionar, gostar, eu tenho que cumprir. Segundo, porque todos nós somos criação de Deus, somos imagem e semelhança de Deus, então eu tenho que tratar com honra, e o apóstolo Paulo está falando sobre isso, porque Jesus pagou um alto preço por aqueles que creem nele. Então, quando eu olho para aqueles que creem, eu digo assim, olha o amor de Cristo derramado. Se Cristo Jesus derramou para resgate, eu também preciso honrar. Mas Cristo Jesus vai além, porque tem aqueles pelos quais Cristo Jesus não morreu, mas Ele declarou amor a eles ainda, ou seja, amar o inimigo. Então é criação de Deus, Cristo Jesus cuida deles. Ele derrama a sua graça, o seu favor, Ele continua ainda, e nós também utilizamos como modelo, porque mostra que eu conheço a Deus, pois quem conhece a Deus ama o seu próximo. Enfim, que eu coloquei aqui,
Porque eu recebo de volta. Então se a gente semeia bem, se a gente trata bem as pessoas, nós vamos experimentar cortesias, né? Como é um modo prático para eu cuidar das pessoas? Eu tenho aqui 5 frases que eu queria que você ouvisse para que você pudesse colocar em prática. 5 formas respeitáveis de tratar bem as outras pessoas. O amor não é inconveniente. Se você quiser saber se você é inconveniente, comece a perguntar às pessoas. Se você me perguntar, eu te falo. Eu não tenho problema nenhum. Não por grosseria, mas para que haja mudança. Tem gente que é inconveniente. Ela deveria falar menos. Ela deveria se afastar. Ela não deveria intrometer, porque elas pensam nelas somente. Elas não pensam nas outras pessoas. Elas humilham pessoas, elas são grosseiras, elas não são educadas. No trânsito está cheio de gente assim, no supermercado está cheio de gente assim, nos bancos estão cheios de gente, nas famílias estão cheias de gente assim, nas igrejas estão cheias de gente assim. Em todos os níveis, pastores, membros, líderes, funcionários, patrões, sejam aqueles que estão gerindo o trânsito ou aqueles que estão fazendo o trânsito fluir, nós temos no nosso meio pessoas profundamente violentas que precisam mudar de comportamento. Vamos lá então, 5 formas práticas ou frases para que você pudesse, de forma prática, efetuar generosamente, uma caminhada com outras pessoas. Respeitar e ser respeitado. Primeiro, quando você falar às pessoas, seja delicado e não apenas sincero. Quando você falar às pessoas, quando você estiver conversando com as pessoas, quando você estiver esclarecendo coisas com as pessoas, seja delicado e não apenas sincero. Porque existem pessoas que são sinceras igual uma porta, igual um pedaço de madeira. Ele acha que ele tem que destruir as pessoas. Então existe uma diferença entre ser delicado e ser sincero. Ou seja, você precisa ter tato. E aí é um negócio difícil. Às vezes a gente não tem habilidade nenhuma, a gente quer falar a verdade, a gente quer conversar com a pessoa, mas não existe delicadeza nenhuma. As nossas casas sabem bem disso. De uma hora para outra você está tratando o assunto, aí você fala uma coisa, você falou uma grosseria, enquanto deveria ter sido dito de forma delicada. Ou seja, quando você pensar em falar alguma coisa, reformule a frase. Faça de modo que a pessoa vai entender que você está sendo educado. E alguém pensa assim, não, mas é assim que as pessoas mudam. Não são, elas fogem. A maioria das pessoas fogem de pessoas grosseiras, mas ele nunca mais erra com você, porque você tem interesse em você, você não tem interesse em mudar a outra pessoa. Então é fácil, por isso que a esposa não conversa com o marido não conversa com a esposa, por isso os filhos não conversam. Não é porque você venceu e disse a verdade, você perdeu a batalha. A grosseria vai espantar as pessoas de você, e aí você vai dizer para ela, ninguém mexe comigo, porque as pessoas sabem que eu sou dura. Aí alguém vai dizer, você é um covarde, que você simplesmente fez o seu gosto, o seu prazer e não atendeu a necessidade, seja do seu filho, da sua filha, da sua esposa, da sua mãe e do seu pai. E as pessoas então nunca mais tocam no assunto. Não é porque elas não querem tocar e nem porque não há necessidade, é porque você é tão grosso, você é tão grossa, que as pessoas não querem mais lidar com você. Você não demonstra amor e elas têm plena certeza que Cristo Jesus não está fazendo parte dessa caminhada. Então a gente precisa pensar, não é melhor ser delicado e ter tato? Segundo, quando for servido por alguém, seja compreensível ou compreensivo e não exigente. Você viu quando a sua esposa vai te servir e você então exige demais e é grosso? Quando o seu marido vai te servir e aquele troço vira então uma grosseria, ou abrir a porta, ou buscar alguma coisa pela impaciência. Quando você vai num restaurante e vem um garçom, alguém que para te atender, e você torna essa pessoa sua inimiga, alguém já disse, nunca fique inimigo de garçom, pois você não sabe quem vai comer. Garçons cuidam da nossa comida, então é a pessoa que você tem que estar em paz, porque você não sabe o que vai levar para casa. Das histórias que eu sei do que garçons já fizeram em comida para cliente mal-humorado, que maltratou,
Quantos deles já comeram cuspe, escarro, xixi e outras coisas mais? Tudo isso. Então não trate mal essas pessoas. Deveria ser assim também na nossa casa, também com os nossos amigos, na igreja. Quando as pessoas estiverem te servindo, seja compreensivo. Caso elas errem, você entender assim, não, você está me atendendo, eu vou ser uma pessoa compassiva, eu vou perdoar, eu vou relevar. Mas não, qual é a regra? Se alguém te serve, seja o mais exigente, seja um carrasco, humilhe essas pessoas e coloque elas no lugar delas. Já viu como é que você atende os entregadores de comida ou de pedidos na sua casa? Quando eles tocam o interfone, como é que você diz bom dia, boa tarde, boa noite? Você pergunta o nome dele, você conversa, ele está carregando a sua comida. Talvez seja a maior ameaça que você tem. E aí então, quando a gente vê a narrativa de pessoas que servem, como elas ficam tristes por causa do desprezo e do descaso. Bill Hybels é um autor, ele trabalha uma vida de motivação, e ele então estava num restaurante, tomando um café e preparando a agenda dele. Então era muito comum ele fazer isso no restaurante, a agenda dele. E ele observou assim que uma garçonete ia para um lado, ia para o outro, e ele falou que sentiu assim, um grande desejo no coração, como Deus dizendo assim, dá uma gorjeta considerável a essa moça. E aí toda vez que ele chamava, ela vinha muito cortês, educada, só que toda vez que ela voltava para o balcão, ela estava chorando, enxugando as lágrimas. E aí então ele perguntou, seu Deus, o que é uma gorjeta boa? Né? Só para entender, o café da manhã dele custou $30. E aí então ele falou assim, gorjeta boa tem que ser mais do que eu gastei aqui. Os Estados Unidos tem essa característica, aqui no Brasil a gente não tem, mas é uma característica dos Estados Unidos. E aí então ele instalou. O Bill Hybels morou aqui no Brasil durante 1 ano e meio no Rio de Janeiro. E aí então ele falou assim, não, já sei. E aí pegou então $100 e colocou debaixo da xícara e escreveu um bilhete para a mulher, olha, isso aqui é para você e tudo, que Deus abençoe a sua vida, pelo seu atendimento e tudo, deixou o recadinho lá. E aí então o Bill Hybels deu tchau para ela, foi embora, e ele viu que ela pegou o bilhete, leu e desabou a chorar. Passaram-se dias, o Bill Hybels então voltou ao restaurante, a garçonete viu e foi até ele. E disse, o senhor lembra de mim? Lembro. O senhor sabe o que o senhor fez por mim naquele dia? Eu disse, não, mas eu quis ser gentil com você, pois você me atende bem, e eu quero agradecer. Naquele dia, eu vi que você estava triste, mas toda vez que você chegava na minha mesa, você era outra pessoa. Aí ele disse, olha, naquele dia, meu marido havia me abandonado, nós tínhamos apenas um carro, ele levou o carro, eu não tinha comida para levar para casa, para dar aos meus 2 filhos. Aqueles $100 pagou toda a comida de 1 semana. Então, ou seja, quando eu não sou compreensivo e sou extremamente exigente e agressivo, eu não consigo entender a necessidade da outra pessoa. Dificilmente eu vou conseguir entender a necessidade. E aí a gente pode usar isso, irmãos, na nossa relação conjugal, na relação com os nossos filhos, na relação de trabalho, na igreja, especialmente, né? A igreja é um local que as pessoas servem, mas é muito comum a exposição e a humilhação. Muito comum as pessoas chegarem perto de mim e dizem, pastor, eu não quero mais trabalhar nesse ministério. Eu disse, por quê? Porque por mais que a gente dê, o que as pessoas mais fazem é reclamar. E é verdade, irmão, misericórdia. Eu me lembro que um pastor, quando eu era seminarista, e aí então eu era convidado para pregar num monte de lugar, né? E aí ele falou comigo, ó, isso mesmo, né? Quanto mais você pregar em outros lugares, você vai aperfeiçoar e as pessoas vão te conhecer. Então, como você está no seminário, então pode surgir um convite a partir daí. E olha a Deus e continue aceitando. Só que ele me chamou no canto e disse, eu vou te dizer um negócio. Aproveite esse tempo de seminarista, porque você pode errar, você pode não fazer o melhor sermão, você pode não pregar, mas é o seguinte, depois que você deixar de ser seminarista, acabou. Ninguém mais vai tratar como seminarista, achar que você podia errar. Depois que você virar pastor, ninguém mais aceita que você erre. E ó, irmãos, eu passei a observar isso. Quando é seminarista, os elogios, mas depois que virou pastor, acabou. Assim também, a pessoa mais especial da igreja,
um dia é convidada a servir, ela se torna quase que um monstro, porque o serviço dela agora começa a ser avaliado. Em vez das pessoas compreenderem, elas vão lá humilhar. Então o neófito, o novo na fé, o novo contratado, essas pessoas vão errar. E nós precisamos então fazer o quê? Tratar essas pessoas com respeito. O filho vai errar, a esposa vai errar. Então, quando for servido por alguém, seja compreensivo e não exigente. Sabe aquela comida que chega no seu prato na hora do almoço que você não fez, que às vezes ele não chegou no tempero certo, não chegou na temperatura certa, não chegou do jeito que você queria? Agradeça, pois quem está lá fazendo teve a dificuldade dele. Então, em vez de ser reclamão, exigente, seja compreensivo. Tem um casal amigo nosso que no iniciozinho do casamento, a esposa dele foi lá fazer um prato, ela fez um feijão, e aí então ela serviu o feijão, e o marido comeu arroz, comeu a carne, comeu o feijão, elogiou, e ela então no finalzinho resolveu comer do feijão. O feijão estava salgado de doer, e aí ela, por que você não falou comigo? Ela falou assim, era tão pouco, terminando, depois outro dia eu te falaria, aquele dia. E às vezes a gente vai ter que fazer isso. Não, mas tem gente que dá soco na mesa, joga comida na cara de quem fez. Então, esse é o modo de você ser generoso. Preste atenção como é. E a melhor escola é a nossa casa. Terceiro, quando você discordar das pessoas, seja gentil e não juiz. Então, assim, o mundo está tão aguerrido, e quando você discorda de alguém, você vira juiz da pessoa. Especialmente no âmbito da fé. Você fala, não concordo, não, você está indo para o inferno, você é um herege, você é isso. E quando a pessoa, ela não tem todo o conhecimento, e você virou juiz. Então, por exemplo, a igreja é um local extremamente perigoso para isso. Porque é muito comum as pessoas na igreja só aceitarem pessoas certas. O pastor nunca pode errar, o presbítero nunca pode errar, o diácono nunca pode errar, os irmãos da igreja nunca podem errar, a música nunca pode ter errado, nunca pode ter deixado de visitar. Então, às vezes a igreja é um local extremamente perigoso, assim como são as famílias. Tão perigoso quanto é com família, porque tem pai que não permite o erro dos filhos, tem filhos que não perdoam os erros dos pais. Eu falo sobre isso, sabe por quê? Porque é muito comum assim, você discordar, e aí então você querer que sempre alguém encontre o motivo da razão em quem está certo. E aí então você, em vez de entender ou a limitação ou o ponto de vista da outra pessoa, você vira o quê? Juiz. E agora preste atenção, o que é comum fazer? Sair da roda de conversa e ir e contar as histórias. Só para vocês terem ideia. É muito comum membros de outras igrejas mandarem recado para mim perguntando sobre temas teológicos. Daí a pouco eu respondo, porque eu não sei o motivo. Aí a pessoa, porque o meu pastor pensa diferente. Isso é traição, isso é deslealdade. Você tem que falar com o seu pastor, não é para outra pessoa, não é para mais um tanto de gente. Conversa com ele. Imagine só se você fizesse isso. Liga para uma mulher, se fulano, o que você pensa disso? Disso. Não, assim, tá. Porque a minha esposa também faz isso. Você não faz. Faz isso com o seu filho. Menino, o que você pensa disso? Assim, porque o meu filho ele faz diferente. E aí você começa a contar para todo mundo aquilo que você discorda. Ou seja, você virou juiz. Você está trazendo a sentença. Isso mostra o quão grosseiro você é. E é muito comum, irmãos, as igrejas serem comparadas assim, presbitérios serem comparados. Então você tem essa divisão, especialmente na questão teológica, quem é pentecostal, quem não é, por causa de uma ação, por causa de um formato, por causa de uma informação. Você cria um inferno na vida da outra pessoa. Em vez de ser gentil na hora de discordar, você vira juiz. Porque o gentil, ele entende, você tem um ponto e eu tenho um ponto. Agora o juiz não, o seu ponto está errado e eu estou certo. Isso que é o juiz, e a grosseria vem. Aí o negócio fica complicado. Então, com a sua esposa você pode virar juiz, com o seu marido você pode virar juiz, com seus filhos você pode virar juiz, com seus pais você pode virar juiz, com o povo na igreja você pode virar juiz. E a única pessoa que está sendo condenada é você.
Porque você não consegue respeitar as pessoas que têm as suas necessidades. Então, o melhor seria, eu compreendo, seja gentil. Depois de ser gentil, você pode tentar convencer essa pessoa do erro, mas não é sair contando para os outros, não. E aí isso é mais comum. Por quê? Porque aí você quer mostrar que você tem um conhecimento e que o outro é errado. Mostrar que a sua esposa tomou uma atitude que outra mulher não tomaria. Mostrar que o seu filho tomou uma atitude que outro filho não tomaria. E agora, deixa as pessoas julgarem você do mesmo modo. Permita que as pessoas virem juiz de todas as suas ações e nunca converse com você. Nunca seja gentil para descobrir assim, o que você pensa, naquilo que você discorda, e aí então você conversar. É muito comum eu discutir questões teológicas com pessoas de outras denominações, mas eu faço com o maior respeito, com todo cuidado, justamente para mostrar respeito. Mas eu vejo algumas pessoas que elas nem conseguem conversar. Dá uma olhadinha no Facebook para você ver direitinho. Eu estou certo, você está errado. Eu não tenho paciência com você, eu sou juiz, dou uma martelada e acabou. Isso é arrogância, isso é falta de educação. O diálogo precisa existir. Quando você discordar das pessoas, seja gentil e não juiz. Quem grita é porque não tem argumento. Precisa melhorar. Quarto, quando compartilhar sua fé, respeite as pessoas e não as rejeite. Né? Por que isso? Eu preciso falar desse ponto. Existem, irmãos, dois tipos de cristianismo. Existe a ideia do cristianismo que destrói tudo e existe a ideia do cristianismo que acolhe os que sofrem. Então, algumas pessoas, elas acham que tem que acabar com as pessoas para que a fé delas não valha nada e aí então ela encontra algum significado. Então essas pessoas vão batendo, elas vão querer humilhar qualquer pessoa que pensa diferente. Então na hora de evangelizar, você ataca a fé da pessoa, você quer desmoronar a fé dessa pessoa, você quer ridicularizar. Não houve educação ao ponto de você ouvir. Mas aí não, você quer apresentar a sua proposta. E a única coisa que vai servir naquele diálogo é isso. Então, irmãos, por exemplo, hoje nós vivemos num tempo que você e a gente precisa ter tato para lidar com homossexuais, os níveis de casamento que têm existido, pessoas que não são afeitos à denominação, mas querem declarar ser cristãs. Então eu preciso respeitar essas pessoas. Mas preste atenção, não quer dizer que eu estou concordando com elas. Eu posso apresentar a minha fé, mas olha, quantas vezes eu já vi pessoas apresentarem a sua fé humilhando a outra pessoa, acabando com a outra pessoa. Isso é porque não tem argumento, muito pelo contrário, isso é uma pessoa bombástica. Ou seja, esse cristianismo, eles não está sendo demonstrado em amor. E aí a gente precisa compreender a dor de cada um. E é por meio da dor de cada um que a gente pode conquistar o coração dessas pessoas. Às vezes até mesmo pelo vínculo da fé. E existe o outro lado da igreja, né? Que é a igreja que é amorosa, que ela demonstra cuidado, que ela vai atrás do necessitado e entende o mal dele, o problema que ele tem. Não rejeita. Quando compartilhar sua fé, respeite as pessoas e não as rejeite. Por último, quando as pessoas forem rudes, grosseiras com você, responda polidamente. Qual é a regra que a gente cria aqui? A regra é a que o apóstolo Paulo, ele disse: não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. Então, se alguém foi rude, grosseiro com você, aí você precisa preparar em casa, tá? Você tem que agir polidamente. Explico aqui, é o seguinte: a maioria dos nossos erros de relacionamento, especialmente nesse momento, não está ligada à ação que tomamos, mas à reação que tomamos. Então preste atenção, você sai de casa,
e você diz para todo mundo que você vai tratar bem as pessoas. Você se prepara para tratar. Tanto que quando você sai de casa, você encontra seu vizinho, bom dia. Você encontra alguém na rua, bom dia. Você vai no trânsito, você freia, deixa passar. Aí você chega num local, você está preparado para responder às pessoas, né? Ou você está preparado para tratar bem as pessoas. Você dá bom dia, entrou aqui e saiu lá. Mas de uma hora para outra, acontece aquilo que às vezes a gente não sai preparado. Então nós saímos preparados para agir, mas às vezes nós não saímos preparados para reagir. Aí você sai do seu prédio e diz bom dia para o porteiro bom dia para o senhor, que o dia está assim, e o senhor tem dinheiro no bolso, está fazendo isso e tudo mais. Como é que você responde? Você diz assim, eu fui educado com você, mas como você foi deselegante e grosseiro comigo, eu também vou ser grosseiro com você. Então, irmãos, nós saímos preparados para agir corretamente, mas nós devemos sair preparados para reagir corretamente também. Então você está indo no trânsito, você parou, mas alguém não parou, veio e bateu, e aí você sai furioso porque você foi preparado para parar, mas você não estava esperando que alguém fosse bater em você, e aí você sai como um leão, como um touro. Um pastor Eduardo, lá do Rio de Janeiro, eu conto isso porque ele já contou em palestra e tudo mais. Ele no Rio de Janeiro, e aí ele pegou um trânsito daqueles pesadaço, e ele estava atrasado, dava 10 minutos, 11 minutos, e ele foi ficando atrasado, né? Pra você ter ideia do nível em que ele chegou. Ele ficou mas tão nervoso, que ele abriu a porta do carro, ele enfiou a mão na buzina e fez duas coisas. Ele xingou um palavrão para quem estava na frente, que estava segurando, e fez um sinal com a mão, um sinal de dedinho. Quando ele fez isso, ele falou assim que o mundo parou. E aí ele lembrou assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu sou pastor, eu tenho que dar bom exemplo, eu tenho que ser paciente. A porta do carro da frente abre, e um irmão da igreja diz, oi pastor. E aí ele pediu perdão, entrou no carro, não buzinou mais, não fez mais nada. Domingo de manhã, o irmão estava lá no banco e ele disse, eu não consigo fazer nada enquanto eu não pedir perdão, e eu vou contar a história para a igreja. E aí ele contou a história, irmãos, eu fiz isso, e o motorista do carro é aquele ali, olha lá quem estava na minha frente. Olha a vergonha. Então, irmãos, se a gente não sai preparado para reagir adequadamente, nós vamos sofrer. Então é muito comum nós falarmos assim, eu quero viver em paz, eu quero estar em paz, e você sai todo em paz. Mas o primeiro problema que você tem, como é que você vai resolver? Como é que você vai resolver essas coisas? Lembre-se, quando você falar a uma pessoa, seja delicado e não apenas sincero. Quando você for servido por alguém, seja compreensivo e não exigente. Quando você discordar de pessoas, seja gentil e não juiz. Quando compartilhar sua fé, respeite as pessoas e não as rejeite. Quando as pessoas forem rudes com você, responda com polidez, responda com educação. Você vai ganhar a pessoa. Quantas vezes, irmãos, a gente vê pessoa agressiva falar e a outra pessoa diz sim, você poderia repetir, né? Me desculpe, estou aqui para resolver o seu problema. E aí disse, não, então tá, vamos resolver. É muito comum você fazer as pessoas. A Bíblia diz que se você tratar bem quem te persegue, quem te faz mal, você amontoará brasas vivas na cabeça dessa pessoa. Ou seja, você vai colher o fruto. E nós precisamos disso. Primeiro, porque devo tratar pessoas com respeito? Porque essas pessoas, porque é ordem divina, porque Deus as criou, porque Deus as amou, porque eu preciso demonstrar às pessoas que amam a Deus, porque eu recebo de volta, quando eu sou gentil, as pessoas, eu crio um ambiente de gentileza, e as pessoas se tornam mais doces, e nós conseguimos influenciar ambientes. Por último, forma de respeitar e ser respeitado. Por que eu preciso e como é que eu posso colocar tudo isso em prática? Quando você falar às pessoas, seja delicado
e não apenas sincero. Quando você for servido por alguém, seja compreensivo e não exigente. Quando você discordar das pessoas, seja gentil e não juiz. Quando compartilhar sua fé, respeite as pessoas e não as rejeite. Quando as pessoas forem rudes com você, responda de forma polida. O amor não é grosseiro. Que Deus nos abençoe, irmãos. A ideia é de que o amor é gentil, o amor é empático, o amor ele tem boas maneiras. Que Deus abençoe as nossas vidas e nos dê uma noite tranquila de paz. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra e ajuda-nos a aplicar esses princípios na nossa caminhada. Ajuda-nos, ó Deus, a entender a nossa formação de caráter, as informações que nós recebemos, ó Deus, da nossa família, dos nossos ambientes de trabalho, como nós, ó Deus, correspondemos a todas as influências, ó Deus, do nosso ser, e que a gente, ó Deus, observe a personalidade e o caráter que temos, e que o amor do Senhor, Deus, venha até nós, e que nós possamos ser gentis, ou mais gentis, que nós possamos não ser grosseiros, ou que possamos ser muito menos grosseiros do que somos, na nossa casa, com a nossa família, com nossos amigos, na igreja especialmente. Como temos visto pessoas que vangloriam de serem grossas. Ó Deus, elas pensam somente nelas, elas são egoístas. Tenha misericórdia, Deus, porque o amor não é grosseiro. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, que tenhamos uma boa noite, sejamos direcionados por Deus. Eu preciso lembrar um aviso, né? Alguns irmãos estão perguntando sobre a mudança que houve, a alteração da onda roxa e como é que vai funcionar a igreja, né? O conselho vai reunir, o presbitério está definindo, então assim que a gente tiver tanto a reunião que o presbitério está, né, buscando promover, quanto o conselho, aí a gente dá as informações. Então domingo agora, né, sexta-feira, a gente vai ter à noite aqui, nós vamos ter um momento de oração, mas nós vamos lembrar da sexta-feira da paixão e do sofrimento de Cristo, é o tema. Domingo de manhã, né, no culto, a gente vai falar sobre Páscoa, a ressurreição de Jesus. Domingo à noite eu dou continuidade ao tema. Então sexta-feira à noite, né, e domingo de manhã a gente continua os mesmos horários, e de semana que vem é que a gente deve reunir e conversar para definir sobre essas, se haverá alguma alteração no andamento em que estamos, né? O certo é que o estágio em que nós estamos, né, de lotação hospitalar, nunca houve. Ele é o maior. Insumos, a necessidade de material para intubação, material para tratamento, né? Eu tenho acompanhado informações mais radicais, por exemplo, em Valadares, a Unimed ela abriu mão de todas as internações, ou seja, só entra lá quem tiver Covid e for cliente da Unimed. Outros convênios, nem particular, nem se você tiver muito dinheiro você consegue se internar lá, né? O outro padrão é, se você tiver qualquer necessidade médica, uma cirurgia, apêndice, né, eles não vão receber, porque eles não têm mais vaga. Só para vocês terem ideia, o Hospital Municipal em Valadares, o quadro é o mesmo. Os outros hospitais estão vivenciando a mesma situação e óbitos aumentando. Valadares passou de 700 mortes, né? Em Ipatinga, o quadro é parecido. O Hospital, né, Márcio Cunha, o Hospital Municipal, o Hospital Unimed, eles estão todos em lotação máxima, e agora está vindo os outros riscos, que é a questão de insumos, né, material para tratar os enfermos e que tem quem está lá. Então a gente está vivendo esses dois momentos. A igreja, né, tem que preocupar com isso, né, e a gente vê as situações muito mais próximas de nós, os óbitos que nós temos visto, e isso traz então preocupação. Mas a primeira coisa, nós confiamos em Deus, a nossa vida
está na mão dele. E as decisões que nós tomarmos, que elas visem, né, beneficiar espiritualmente e fisicamente e emocionalmente todos os membros da nossa igreja. Então, quando a gente vai lá para reunir e conversar, a gente está preocupado com isso, né? Como é que a gente protege fisicamente os irmãos? Como é que a gente protege emocionalmente os irmãos? Como é que a gente pode proteger, né, espiritualmente esses irmãos? São pastores buscando pastorear as suas ovelhas, né? Então aguarde as informações que nós traremos como conselho e também como presbitério. Que Deus nos abençoe e nos dê uma noite tranquila.